Nós já terminamos a série de exposição das 7 cartas direcionadas às 7 igrejas. Agora nós vamos entrar na parte caminhando em direção já ao período da grande tribulação. Vamos começar lendo a partir do capítulo 4. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram, amém? Depois destas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. É a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo de número 2. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E eis que estava sentado era semelhante, num aspecto, à pedra de jaspe, e ao sordônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroa de ouro na cabeça. Do trono nos saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Amém? Meus queridos irmãos, nós iremos conversar nesta noite sobre a visão do trono. A visão do trono. No Apocalipse, as visões surgem e terminam de forma abrupta e não passam de uma para a próxima. Assim é a visão número 1, que incorpora as cartas às 7 igrejas e termina com as cartas ao Laodicenses. Ou seja, o que nós devemos entender é que a partir do capítulo 4 nós vamos ter uma mudança. O capítulo 1, que foi a primeira visão que aconteceu, que João, estando na ilha de Patmos, ainda na terra, ele tem uma visão do Cristo glorioso, seus cabelos brancos como a lã branca, seus olhos como chama de fogo, seus pés tão reluzentes como latão refedado na fornalha, o seu cinturão traçado em seu peito, uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. Então, esta figura que ele teve de Jesus descreve a primeira visão. E esta visão ela vai desencadear entrando dentro das 7 cartas, que cada figura dessa de Cristo vai ser colocado para uma igreja, como nós já tratamos. Agora, quando você vai ver a segunda visão, ela já vai haver uma mudança. E essa mudança ela vai acontecer porque vai tratar a partir do capítulo 4 até o capítulo 8 e versículo número 1. E nós vamos ver essas mudanças, aliás, depois da sequência de Jesus instruindo João a escrever as 7 cartas às igrejas da província da Ásia, a estrutura do Apocalipse sofre mudança. E João traça vários contrastes, diretos e indiretos. E nós vamos perceber esse primeiro contraste, é quando você vê aqui João, nessa primeira visão, ele vai tratar com pessoas que são pecadores, falhos, os membros dessas igrejas, porque a maioria delas estava vivendo em obras más, porque o próprio Jesus dizia por várias vezes: eis que conheço as tuas obras. E muitos irmãos ali, muitas igrejas da Ásia Menor estavam praticando
obras más. Quando você vem para o capítulo 4, você vai ver o contraste. Agora não é mais se voltando mais para homens pecadores e falhos, mas agora um contraste mostrando a exaltação desse Deus, que Ele é puro, Ele é santo, Ele é reto e Ele é perfeito. Então João vai começar a mostrar esse contraste dentro da sua carta, mostrando a superioridade de Deus em relação à sua santidade, em comparação com a nossa santidade. Se nós somos santos, porque ora nós precisamos da sua santidade. Muitos perguntam, como já dizia um grande teólogo puritano, o atributo mais lindo de Deus é a sua santidade. É por isso que a sua justiça ela é perfeita, é por isso que o seu amor não é egoísta, porque esse Deus, Ele é santo. O que faz Ele ser perfeito é exatamente essa sua santidade. E é uma santidade imutável, porque Ele tem um atributo, imutabilidade. Então Ele não muda em seu caráter, Ele não muda em suas promessas, porque Ele é um Deus santo. Nós vamos ver aqui uma outra vertente, aqui em segundo lugar, o capítulo 4 vai descrever aqui o trono de Deus nos céus, que ocupa esse trono, e o Criador do universo, que está aí no capítulo 4, versículo 11, que vai descrever quem é esse ser que está no trono. Está aí no capítulo 4, versículo 11, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram existir e foram criadas. Ou seja, quando você vem para o capítulo 5, agora vai já haver um outro contraste. Por quê? Porque no capítulo 5 o louvor agora não é para o Deus que está no trono, para o Criador. O louvor agora é para o Cordeiro. E o louvor muda. Enquanto o louvor aqui para esse Deus, dizendo aí no capítulo 4, versículo 8, aí você vai ver aí a parte do hino: Santo, 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 és o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Aí depois você vai ver o cântico dos 24 anciãos, que você vai ver no versículo 11, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas. Então, esse louvor, tanto prestado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, está direcionado a esse ser que está no trono. Quando chega no capítulo 5, o objeto de adoração é outro, não é mais o Criador, agora é o Filho, é o Cordeiro. E o louvor vai mudar, porque o louvor agora não é mais em relação, tu é Criador, tu és santo, tu és santo. O louvor muda, vai dizer, tu és digno de abrir os 7 selos, porque tu foi morto e com teu sangue compraste povos, tribos, línguas e nações. Observa que o objeto de adoração muda e aqui o título de louvor, o hino também vai mudar. Por quê? Porque não é que o Pai vai deixar de ser adorado, não é que o Pai não vai ser mais glorificado, é que Ele está atribuindo que o Filho merece a glória, porque Ele conquistou tudo isso na cruz do Calvário, e Ele tem o direito e o poder de dar continuidade da história, quando Ele toma o livro e Ele vai desatar, e Ele vai mostrar como vai dar o desenrolar da história para a glória do seu nome. Então esse texto já vai mostrando esse contraste. Você vai ver também, em terceiro lugar, o capítulo 6 divulga a hostilidade de Satanás, mostrando a sua perseguição, mas o texto também vai descrever que esse Deus, Ele está no trono e está no controle de todas as coisas. Por mais que o mundo esteja perdido, por mais que a grande tribulação esteja horrendo, por mais que o diabo esteja perseguindo os judeus, Deus está no trono, no controle de todas as coisas. Então o texto vai mostrando neste princípio. Nós vamos ver aqui também, em quarto lugar, você vai ver aí a primeira visão, que vai do capítulo 1, do versículo 9 ao 3:22, que está falando da visão que ele teve de Jesus, e depois vai direcionar as 7 cartas às igrejas. Jesus se revela e se endereça a essas igrejas. Então a segunda visão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, versículo 1, é dedicada a uma descrição do trono de Deus. Não é mais relacionado à terra,
mas ao trono, e esse trono está no céu, e esse trono é o centro de todo o universo. Tudo que gira em torno do universo está direcionado por causa do trono. Tudo tem vida porque emana do trono. Tudo está sustentado porque emana do trono. Todos os governos e autoridades que existem emana do trono de Deus. Por isso que a Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor pelos séculos eternos. Então tudo parte desse trono, não vem de outro. E Ele vai descrever isso para mostrar o seu controle. E Ele vai dar esta autoridade, Ele vai designar essa autoridade ao seu Filho, quando Ele está à destra do Pai, governando toda a história. Por isso que a Bíblia diz que esse Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele, seja nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, potestades, dominações, tudo foi criado por Ele e para Ele, e tudo subsiste mediante o poder da sua palavra. Ou seja, o Pai deu isso ao Filho, porque o Filho conquistou tudo isso na cruz do Calvário. E nós vamos ver aqui em quinto lugar, nós vamos ver que a mensagem às 7 igrejas é direta, clara. Quando você estuda as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia, são mensagens claras, simples. Mas quando você começa a estudar do capítulo 4 em diante, o negócio vai complicando, porque as linguagens simbólicas vai ficando cada vez mais difíceis. E por conta disso vai descrever o mistério de quem está no trono. Ou seja, se esse Deus é mistério, aqui vai mostrar também aqui a sua linguagem, aonde ele vai transmitir. E o Espírito Santo, que inspirou João, revelou a João, ele vai ser o mesmo que vai dar capacidade para o leitor, para iluminar a mente do leitor, para entender a revelação do Pai, que é mistério. Ou seja, é no Filho que vem a revelação de todas as coisas, e Ele fez isso enviando o seu Espírito e dando a capacidade de cada um de nós para entender sua palavra. Não existe essa, pregador vai pregar pregação revelada, pregador não prega aquilo que vai pregar uma mensagem revelada, ele prega aquilo que já está revelado. O Espírito vai iluminar aquilo que está revelado, e depois que ele entende a palavra, ele vai expor a palavra, e ele vai aplicar a palavra, a igreja vai ser edificada, e o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado em cima no céu e embaixo na terra. Então esta é a revelação do Pai a nós. Meus queridos, e nós olhando aqui este ponto, nós vamos ver sobre uma porta aberta no céu. Está aí no capítulo de número 4 e versículo 1. Acompanha aí comigo na sua Bíblia. Depois destas coisas, depois de que coisas? Depois destas, pronome demonstrativo, está relacionando a algo que foi falado antes. Depois destas coisas, que coisas? Que foi tratado do capítulo 1 até o capítulo de número 3, a revelação do Filho, a mensagem direcionada à igreja. Depois de tudo isso, agora João não vai ter mais uma visão aqui. João agora não vai ter mais a revelação aqui na terra. O seu ambiente de revelação vai ser outro. É por isso que você vai ver o texto aí. Depois destas coisas, eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo, de suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Destas coisas. Meus queridos, destas coisas é com relacionado ao que a igreja vai passar aqui na terra. Subentende-se que a igreja não vai estar na terra quando acontecer estas coisas, que vai ser o desenrolar da grande tribulação, que depois, quando chegar no capítulo 5, Jesus vai lá no trono do Pai, ele toma o livro e ele vai começar a desatar os selos. Cada selo quebrado é a ira de Deus derramada. O selo é quebrado, a trombeta é tocada e a taça é derramada. O selo é quebrado, uma trombeta é tocada e uma taça derramada. Assim por 7 vezes. É a tríade do Apocalipse. 7 selos,
7 trombetas e 7 taças, e tudo vai desencadear nas 7 taças, que é a ira de Deus que vai ser derramada sobre os homens no período da grande tribulação. Então, João tem esta visão, ele vai para o céu. João, ao subir para o céu, ele está representando a igreja. Subentende-se que a igreja não vai ficar aqui, a igreja estará na glória. A grande tribulação vai estar acontecendo. Nós vamos estar num período de 7 anos, só louvando e bendizendo o nome do Senhor. Por que 7 anos? Porque 7 anos está se lembrando de uma semana. Semana se representa, o dia de núpcias, quando um casamento judaico acontecia. Quando um homem e uma mulher se casavam no contexto judaico, havia 7 dias de festa. Pois no dia que a igreja se casar com o filho, que vai ser no arrebatamento, nós vamos passar 7 dias, ou melhor, 7 anos, glorificando e bendizendo a Deus, que seria aqui uma forma simbólica do casamento judaico. Então, aqui está a nossa esperança, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, e os teólogos aqui acreditam, os grandes exegetas acreditam, que possivelmente João aqui esteja representando a igreja. Por quê? Porque a partir de instante, você não vai ver se falando de igreja na terra. Você se vê falando de igreja no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Você vai ver tratando sobre a igreja, que é as 7 cartas, está na terra. Depois que vai desenrolar a grande tribulação, não se vê mais falando de igreja. Lógico, subentende-se que a igreja estará nos céus, bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos lá para Romanos, capítulo de número 5, Romanos 5, e o versículo de número 9, olha o que diz aí, por que nós não vamos passar pela grande tribulação. 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, está aí, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. E certamente essa ira está se reportando o período da grande tribulação, que os ímpios vão passar por ter rejeitado a Cristo e não ter recebido ele como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, representa aqui o arrebatamento. E o texto também fala que João, depois que ele se encontra no céu, está aí no versículo 2, imediatamente ele usa a expressão eu quem? João. Eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Ou seja, por que João se achou no Espírito? Logo, nós devemos entender algo muito importante. Quando você vai para o Antigo Testamento, todos os profetas que iam trazer uma mensagem, eles estavam no Espírito, porque o Espírito que lhe revelava a mensagem do Pai, desse Deus, do Yahvé, para entregar a mensagem para o povo. Então João, como os profetas do Antigo Testamento, ele se encontra no Espírito, não no Espírito dele, mas no Espírito Santo, porque na minha Bíblia está com um E maiúsculo. Se a sua está com um E maiúsculo, porque aí está apontando para o Espírito Santo de Deus. Por isso que o texto está mostrando claramente que esta revelação que João ia ter do trono no céu e de todo desenrolar da grande tribulação e até a nova criação do novo céu e nova terra, João estava tendo a revelação e a inspiração do Espírito. Então nós devemos compreender o que nós devemos crer, nós devemos obedecer, nós devemos pregar com toda a força, com todo vigor, porque tudo que João viu aqui é revelação de Deus, é inspiração do Espírito. E logo, se Deus ele revelou, ele inspirou. Se ele inspirou, ele preservou. Se ele preservou, devemos crer. E se está preservado em sua palavra, que cabe a nós é crer, obedecer, que quando a trombeta tocar, nós não vamos passar pela ira de Deus, mas vamos estar para sempre com o Senhor nos ares. Amém, meus irmãos? Estão entendendo a profundidade do que a revelação de Deus para nós, aonde nós devemos? João se encontra no Espírito,
que ele está mostrando uma revelação. Por isso que Paulo vai dizer, isso daqui, toda a Escritura é inspirada. Ou seja, se ela é inspirada, logo ela é inerrante. Se ela é inerrante, logo ela é infalível. Ela é inerrante porque não tem erro. Ela é infalível porque nenhuma letrinha dela vai cair. Toda vai se cumprir para a glória do Deus Criador dos céus e da terra. O próprio Jesus diz, não vai cair um iota, não vai cair um iode. Tudo vai se cumprir, porque essa é a vontade de Deus. Os seus decretos eternos e os seus planos eternos nunca serão frustrados. Nós vamos observar aqui um ponto interessante. O trono armado no céu, está aí no capítulo 2, versículo 2, e capítulo 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Quando usa a expressão armado, você se lembra de quê? Tabernáculo. Quando a tenda ela era armada. Então o tabernáculo seria um tipo de um trono de Deus no meio de Israel. Depois esse tabernáculo foi construído num gigantesco templo construído por Salomão. Depois veio um segundo templo construído por Zorobabel. E esse templo seria o trono de Deus armado no meio do seu povo. Então tudo aquilo que está no céu, Deus estava mostrando na terra. O templo é a sombra daquilo que está nos céus, como está escrito lá em Hebreus. Aonde é a habitação de Deus no meio do seu povo? Se lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança, ela é feita de madeira de acácia, coberta de ouro puro. Depois vinha a tampa, que era o propiciatório. Em cima dessa tampa vinham os querubins, que tinham 2 asas cada um, e eles estavam com as asas assim, tipo cobrindo o quê? A glória de Deus. E esse propiciatório era o tipo de um trono, aonde a glória de Deus descia e ele se assentava ali. Ou seja, mostrando domínio e mostrando governo sobre o seu povo. Então esse trono real, João viu quando viu alguém sentado num alto e sublime trono. E esse trono, irmãos, vai descrever domínio. E quem estava sentado no trono? João não consegue descrever. Ele vai usar um artigo, vamos dizer, indefinido, aonde ele vai dizer, eu vi alguém no trono. Esse pronome, podemos dizer, indefinido, esse alguém sentado no trono, subtende porque João não estava conseguindo contemplar, enxergar quem estava no trono. Ele não estava enxergando. O que João, o máximo que ele conseguia enxergar, só era uma coisa: o brilho da glória dele. Mas o brilho da glória era tão majestoso, mas tão bonito, mas tão lindo, que João não teve palavra para descrever a beleza, não de Deus, mas da glória de Deus. Porque ele não conseguia ver Deus. O que ele conseguia só ver o brilho da glória. E por ele ver o brilho da glória, ele vai dizer, essa glória é como jaspe, essa glória é como sardônio, essa glória. Então ele começou a comparar o brilho da glória de Deus como se fossem pedras preciosas. Ele não poderia descrever se não pegasse aquilo que era de mais precioso na terra e apontasse para esse Deus. Então essa glória. Por que que João não estava vendo Deus? Primeiro, tem que se cumprir o que havia dito lá que Paulo escreveu para Timóteo, que esse Deus habita numa luz inacessível, e homem nenhum nessa carne mortal pode vê-lo. Homem nenhum. Jesus disse lá em João capítulo 1, que homem nenhum viu. Moisés quis ver quem era esse Deus. Me mostre, te revele para mim. Moisés, não dá. Porque se eu me revelar a ti, tu vai desaparecer da existência. Tu vai desaparecer, tu vai morrer. O que eu posso fazer para ti, ainda te colocar aí numa fenda de uma rocha, te proteger com a minha mão, para tu ver pelo menos o brilho da minha glória.
Moisés não viu, não foi a glória, ele só viu o brilho da glória passando. Ele, quando desceu do monte, foi obrigado a enrolar um pano no rosto. Quem contempla a glória de Deus não tem como refletir a glória dele no seu rosto. E nós contemplamos a glória de Deus em Cristo. É por isso que você tem a imagem de Cristo em tua vida. Por isso que quando as pessoas, você está no teu trabalho, você está na tua escola, você está no teu emprego, alguém olha para você e diz, você é crente? Você diz, sou crente, graças. Por quê? Porque o brilho da glória de Deus em Cristo está na tua face. E só quem crê nisso dê glória para Jesus. Aleluia. O brilho da glória. O texto, além de ver esse brilho, de ver essa glória, essa majestade, essa glória suntuosa, João, ele vê ainda mais um arco-íris sobre o trono. O que seria esse arco-íris? Quando fala de arco-íris, para onde você vai, lembre-se que tudo está conectado ao Antigo Testamento. Tudo se liga para lá. Tudo que João teve revelado, ele tinha que se apoiar no Antigo Testamento, porque as Escrituras que dão o apoio de uma nova revelação. É por isso que o Novo Testamento é o complemento da revelação de Deus. E para onde João corre, você tem que ir lá para o Antigo Testamento. Quando você vai para o Antigo Testamento, está lá Noé. Depois que tudo volta ao normal, aí Deus mostra um arco-íris. O arco-íris lá é pacto, é aliança. O que é que Deus estava dizendo para Noé? Toda vez que vocês veem um arco-íris nos céus, é para vocês se lembrar. Lá o texto não é arco-íris, lá no Antigo Testamento. Lá o texto usa o arco, mas nós subentendemos que seja o arco-íris, como está escrito aqui no Apocalipse, que está remetendo lá ao Antigo Testamento, que Deus nunca mais iria destruir a terra com um terrível dilúvio. Então, toda vez que a raça humana, ele olha e vê os céus, um arco-íris, na mesma hora, pelo menos o cristão, ele não se lembra, não é do LGBT, ele se lembra da aliança feita de Deus para a humanidade, que nunca mais vai destruir a terra com água. E o que é isso? Quando João viu aqui no trono esse arco-íris, João se lembrou do pacto. João se lembrou de aliança, que esse Deus é Deus de aliança. Ele é Deus fiel para cumprir suas promessas. Então, tudo que ele vai mostrar para João daqui em diante, João poderia escrever, porque tudo vai acontecer, porque esse Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. Paulo vai dizer que esse Deus, se nós formos fiéis, ele é fiel. Se nós formos infiéis, o teu Deus permanece fiel. Ele é Deus de aliança, ele é Deus de pacto. E ele fez uma aliança com a sua igreja, mediante o sangue de Jesus. E esta aliança, enquanto estiver intacta, nós temos compromisso com ele, nós temos direito de adorar ele na presença dele. Enquanto você estiver sendo fiel a ele, pode ficar tranquilo, porque você nunca vai quebrar a aliança contigo. Deus nunca quebrou a aliança com o homem, mas o homem sempre quebrou a aliança com Deus. Mas sempre Deus, como ele é o maior, ele é o maioral, ele é o Senhor, ele vai ao encontro para reatar esta aliança, para construir essa aliança para a glória do seu nome. Então é isso, Deus é Deus de aliança. Ao redor do trono você vai ver um só povo. Está aí no versículo 4. Ao redor do trono. Eu falei que diante do trono, falei que quem estava sentado no trono, que é esse Deus. Depois falou, ao redor do trono havia um arco-íris, e semelhante ao espelho de esmeralda, havia também 24 tronos. Se havia um trono armado no meio do céu, ao redor do trono tinha 24 tronos. Observe que João ele não identifica quem está no trono maior, mas ele identifica quem está nos tronos menores.
Ele diz que são 24 anciãos. Quem seriam esses 24 anciãos? Nós devemos entender que 12 mais 12 é 24. Nação de Israel, 12 tribos. 12 apóstolos no Novo Testamento. O que é que significa? Os 24 anciãos está representando os santos de todas as épocas, de todos os lugares. Vai chegar o dia que é Israel, e vai chegar o dia que a igreja vai se tornar um só povo e vai prestar louvor e glória para o Senhor para sempre. Aqui está a profundidade e o grande mistério quando você vai lá para Atos 2. Qual é o grande mistério? Que Deus queria fazer um só povo, os gentios fazer parte do povo da aliança, assim como eram os judeus. E como é que ele fez isso? Jesus lá na cruz, ele não rasgou apenas o véu que separava a nossa presença da presença de Deus. Ele também derrubou a parede da separação, que separava gentil de judeus, aonde ele fez um só povo. E os 24 anciãos, eles estavam aqui, prestando louvor e prestando glória para esse Deus, que até então João não havia contemplado. Desse trono saía relâmpagos, desse trono também saía trovões. O que é que isso remete a você? Quando Deus disse, Moisés, suba para o monte, você vai ver aqui no texto, João, suba para aqui. Quando Deus revela a lei, o que é que vai acontecer? Relâmpagos e trovões. Quando Deus revela as coisas para João, ele vai ver diante do trono relâmpagos e trovões. Os relâmpagos e trovões está identificando a presença dele. Quando o povo viu relâmpagos e trovões, disse, Moisés, pelo amor de Deus, faz com que Deus venha parar com tudo isso. Você mesmo converse com ele. Por que que Deus se revelou com trovões e relâmpagos e com fogo? Para que o povo olhasse para aquela lei e viesse temer esse Deus. Ele é Deus de aliança. A aliança remete graça, mas também, meu filho, remete juízo. Se você é fiel, você vai herdar a nova criação, o novo céu, a nova terra. Se for infiel, pode se preparar, vai herdar juízo, condenação. Então João, ele trata isso, falando desses trovões, falando desses relâmpagos, para que quando você vir olhar esta revelação do Apocalipse, você venha tremer, e você venha temer e diante desse Deus, que ele é Deus fogo devorador, ele é ira. O que ele está dizendo é o seguinte, mais para frente eu vou apresentar para vocês a minha ira, mais na frente eu vou mostrar a grande tribulação, mais na frente eu vou te revelar coisas, que a ira de Deus vai ser derramada. Depois que ele vê tudo isso, ele vai ver diante do trono também. Agora diante do trono, ele vai ver um mar de vidro. Ele vai ver um mar de vidro. Mas antes disso, no versículo 5, ele vai ver 7 espíritos e 7 tochas de fogo. 7 espíritos está remetendo à perfeição. O número 7 significa perfeição. Está mostrando a plenitude do Espírito, como ele santifica, como ele regenera, como ele trabalha para nos purificar, para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. Então mostra que é questão de perfeição. Quando você observa tudo isso, chega no versículo 6, você vai ver aqui o mar de vidro. O que seria esse mar de vidro? O que estaria remetendo? É que seria aqui que o sacerdócio estaria aqui purificado. Porque o mar de vidro aqui está lembrando a bacia aonde os sacerdotes iam lavar suas mãos. E essa bacia espelhava e lavava suas mãos. O que está mostrando aqui é que o céu remete como se fosse um templo. E o sacerdócio já está purificado. Lá ninguém mais, nem sacerdote nenhum tem necessidade de entrar e lavar as mãos. Sacerdote nenhum tem mais de purificar os seus pecados, matando algum animal. Por quê? Porque o sumo sacerdote
Ele fez o sacrifício de uma vez por toda, e ele trouxe a purificação do sacerdócio. Então ele agora nos deu o direito de nós entrar no lugar santo dos santos, na sala do trono. Ei, irmãos, tudo que nós estamos vivendo aqui seria um tipo de inauguração. Você abre a porta do teu quarto, você ora, seria uma inauguração da escatologia, a inauguração das últimas coisas. Ou seja, toda vez que você vai orar no teu quarto, você diz: eu estou diante de Deus, eu estou diante de Deus, eu estou diante de Deus. Só que isso daqui seria uma escatologia inaugurada. Você não está exatamente diante de Deus como é para estar. O que vai acontecer vai ser na escatologia consumada. Quando? No dia que a trombeta tocar, as portas do átrio vai se abrir, e você vai entrar na sala do trono, e você vai ver como Ele é. Você vai contemplar a sua beleza, você vai contemplar a sua glória, você vai contemplar o seu poder. Pastor, lá no céu não vai ser tédio, não? Vai não. Por quê? Porque primeiro a tua mente é finita, o Deus a quem tu serve é infinito, Ele é um poço de revelação. Quanto mais séculos que passa, quanto mais eternidade passar, mais Ele vai se revelar para ti, e você vai glorificar o seu santo e eterno nome. Deus vai abrir as portas, e você vai ver o grande trono, e Ele sentado nesse grande privilégio. Que privilégio, irmão! Vai ser um momento assim, que toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda lágrima, a Bíblia, Paulo vai dizer, não vai se comparar com o peso de glória que vocês vão receber. Não se compara. Então João, ele está no céu, como Moisés estava no monte, e como Paulo foi ao terceiro céu. Ele está tendo essa revelação bonita. Só que olha como Deus é bonito. Por que Deus não deu o direito de Paulo revelar o que viu no céu? Por quê? Porque Paulo, ele diz: eu conheço um homem, que era ele mesmo, eu fui ao terceiro céu. O terceiro céu é onde está a habitação desse Deus. Mas ele diz que ele não revelou nada do que viu no céu, porque essa função não era dele. Esse trabalho de revelar o céu não era dele, era de outro. Nem tudo aquilo que vai ser de alguém vai ser teu. Nem todo trabalho dentro da obra do Senhor que você vai fazer, o outro vai fazer. Deus tem uma função para cada um. Foi igual Pedro perguntou: Jesus, e quanto a este, quanto João? Porque Jesus profetizou a morte de Pedro. Aí Pedro ficou com ciúme e disse assim: e quanto ao discípulo amado, João? Aí Jesus olhou para ele: o que te importa que ele viva até que eu venha? João não poderia morrer. Ele tinha que olhar Jesus vir para receber toda essa revelação. Foi o único que não morreu de martírio, morreu de velhice. Pedro morreu decapitado. Então, meu irmão, nem toda função que alguém faz, você irá fazer. Deus tem uma função para cada um dentro da sua casa e dentro da sua obra. E nós finalizarmos aqui, nós vamos observar que o texto, e diante do trono. Diante do trono, nós vamos ver esse mar de vidro, como nós já explicamos, que é este mar, que fala do sacerdócio, que está purificado. Jesus purificou, Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então nós podemos entrar lá como Santo dos Santos e adorar o seu santo eterno nome. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, não precisamos mais matar novilhos, não precisamos mais lavar as mãos, porque já estamos purificados pelo sangue do Cordeiro Imaculado, que é o sangue de Cristo. Porque quando você lê o capítulo 5, você vai ver que João, ele vê um leão, mas João também vê um cordeiro. O leão e o cordeiro. Para você contemplar o leão, primeiro você tem que contemplar o cordeiro. Para você contemplar o trono, primeiro você tem que contemplar a cruz. Para um dia você contemplar o Jesus exaltado, primeiro você precisa olhar para ele humilhado.
que se você não receber e não crer na humilhação do Filho de Deus, não tem como você um dia contemplar a exaltação dele. Então isso nos remete nesse ponto. No meio do trono, diante do trono, no trono e no meio do trono, havia o quê? Seres viventes, que eram os guardiões do trono de Deus. Você vai ver que os querubins, eles são chamados, significa guardião. Aqueles que você vai observar, que quando Adão peca, Adão é expulso, é colocado guardiões ao leste do jardim do Éden, que é os querubins. Esses querubins são vistos como guardiões da glória de Deus. Quando você vai para a tampa da arca da aliança, que é o propiciatório, os querubins estão cobrindo a glória de Deus, mostrando que ele é mistério. E esses seres viventes, eles têm rosto de leão, eles têm rosto de novilho, eles têm rosto de homem e eles têm rosto de águia. E esses seres viventes, eles estão cantando, lógico, está aí no versículo 8. Leia comigo. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, que remete para onde? Lá Isaías 6. Cada um tinha 6 asas, e eles estavam cheios de olhos, certamente está descrevendo a onisciência desse Deus, ao redor e por dentro, não tinha descanso, nem de dia nem de noite. Aprenda com os seres viventes, proclamando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Esse era o louvor deles. Eles cantavam. Por quê? O homem, a águia, o novilho e quem mais? O leão. Por que eles estão com essas imagens em seu rosto? É a criação. A criação naquele dia, ela vai cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por quê? A criação, ela aplaude Deus. A criação, ela adora a Deus. A criação, ela se rende a Deus. Quando Deus chamou as estrelas, como disse Paul Washer, quando Deus chama as estrelas, cada um obedece ela, cada um obedece e vai cada um para os seus lugares. Quando Deus manda os planetas girar em torno da sua órbita, todos se dobram e louvam a Deus, se dobrando e girando em torno da sua órbita. Ele diz para o grande mar: você não vai passar daqui. E o grande mar obedece. Deus diz: olha, eu quero que as montanhas se elevem, mas também eu quero que os vales se abaixem. O que é isso? A criação presta louvor ao Criador. Por isso que os anjos cantam lá em Isaías: a terra está cheia da sua glória. Se a criação secundária, ela louva a Deus, se a criação secundária, ela rende louvor ao Senhor, pois vai chegar o dia que a criação primária vai estar nos céus, representada nos 24 anciãos. Nós vamos estar lá cantando e louvando o nome do Senhor, que é o homem comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Deus, ele veio resgatar tanto a criação secundária, como também a criação primária, que é o homem. Ele veio resgatar. E esses 24 anciãos, ele canta louvor, e também vão cantar glória. E eles vão cantar. E ele diz: olha como é o louvor deles. Quando eles verem, olha como é bonito. Quando nós olhar a criação cantando, quando nós olharmos lá no céu a criação louvando a Deus, quando nós olharmos lá a criação se rendendo a esse Deus, aí os 24 anciãos que apontam para o povo, eles vão olhar a criação se rendendo. E a Bíblia diz que os 24 anciãos, versículo 10, se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam suas coroas e diante do trono, e proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Observem, eles estão no trono, eles são autoridades. Deus vai dar autoridade para nós reinar. Mas a autoridade não emana de nós, emana do trono maior, que é o trono de Deus. As coroas é domínio,
governo. O que é isso? O próprio Jesus disse: nós vamos reinar com Ele. Mas esse reino, esse governo não emana de nós, emana do trono, que os 24 tronos estão ao redor. Não queira tomar a glória que pertence só a Deus. Deus dividiu sua autoridade, mas Deus não divide sua glória com ninguém. Não queira tomar aquilo que é de Deus. Se você prega, se você canta, se você ora, se você faz a obra, Ele te deu a autoridade, Ele dividiu ela com você, mas a glória não. Você tem que tirar sua coroa, tem que descer do seu trono e prestar exaltação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, digno de glória, digno de louvor para todo sempre. Está no trono. O que é estar no trono? É o exemplo para nós não nos preocuparmos, não ficarmos desesperados como Isaías, que quando o rei Uzias morreu, ele ficou preocupado. E agora? Quem vai reinar em Israel? Cadê o nosso rei? Aí Deus mostra para Isaías. Isaías, ele vai orar no templo, e quando ele entra, os céus se abrem. Isaías estava preocupado porque o trono de Israel estava vazio. Aí Deus vai e mostra: Isaías, o trono de Israel aí na terra humana está vazio, é verdade, mas o trono aqui no céu está ocupado. Ninguém tira de mim do trono, eu estou no controle de todas as coisas. O Brasil não está da maneira que você pensa. Não entre em desespero, Ele está no trono. A tua casa, a tua vida parece que perdeu o controle. Não te desespera, Ele está no trono, no controle de todas as coisas. Só adore a Jesus, só sirva a Jesus, só confie em Jesus, porque Ele está no trono, no controle de cada detalhe. Irmãos, se o universo, esse macro-universo, gira em torno desse trono, pois o teu universo particular também tem que girar em torno do trono da glória de Deus. Por isso que não é para nós crentes ficar desesperados, porque está custando a promessa chegar. Por que Deus está custando? Por que Deus não fala mais comigo? O que é que está acontecendo? Por que essa luta? Por que essa tristeza? Por que essa depressão? Por que eu compro e por que eu vendo e não cresço? O que é que está acontecendo? Não te preocupa, só depende de Deus, confia em Deus, porque Ele está no trono governando todas as coisas.